Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa. Eu sou Scott Webb, é um prazer estar com vocês hoje. Obrigado por me dar acesso à sua casa, à sua vida, para compartilhar a palavra. Eu quero te encorajar agora a se inscrever nesse canal, a deixar também seu comentário. Sabe, é muito importante que você interaja aqui conosco. Deixe também seus pontos de oração, nós oramos pela audiência. Enfim, interaja conosco. Como você preferir, glória a Deus. É bom ter você aqui hoje, vamos entrar na palavra. Sabe, algumas semanas atrás aqui na igreja, tivemos alguns encontros especiais, algumas reuniões com Joe Morris. E, sabe, Joe trouxe uma palavra, ele sempre traz uma ótima palavra, e normalmente é voltada para o fim dos tempos. Deus deu a ele um ministério sobre o fim dos tempos, sabe, manter as pessoas sempre atentas à vinda do Senhor. E a expressão fim dos tempos tem se movido dentro de mim desde que tivemos essas reuniões. Eu sei que o Senhor quer que estejamos focados no ponto de vista que Ele tem sobre as coisas. Sabe, tem um monte de coisa lá fora, um monte de distrações, um monte de coisa acontecendo hoje, tentando desviar a sua atenção, mas Deus tem um plano. E Deus está trabalhando. Eu não quero dizer isso no sentido de as coisas ruins acontecendo serem parte do plano de Deus, não é isso. O que eu quero dizer é que Deus está trabalhando o plano dele e nós estamos nos últimos dias. Os últimos dias, na verdade, começaram oficialmente há 2000 anos no nascimento da Igreja do Novo Testamento. Mas quantos sabem que hoje nós estamos mais perto dos últimos dias do que jamais estivemos? E não apenas isso, mas os sinais do tempo estão se revelando exponencialmente, rapidamente, comparado a uma geração ou duas atrás. Estamos vendo coisas que foram profetizadas na palavra de Deus acontecendo como nunca antes, quer dizer, apenas, durante a vida de muitos de vocês que estão me assistindo, vimos Israel restabelecido como nação, os vimos retornando à sua terra natal, vimos tantos milagres, tantos sinais e maravilhas, até mesmo naturalmente falando. E lembre-se, Israel está aí como um sinal, está aí como um lembrete físico do plano e do propósito de Deus, e quando vemos coisas acontecendo em Israel, reconhecemos que as Escrituras estão se cumprindo. Bem, existe Israel e existe a igreja, e é claro que nós somos o corpo de Cristo, somos o povo de Deus, somos a igreja de Deus, somos crentes da nova aliança. E é importante que saibamos qual é o nosso lugar e qual é o nosso papel, que não sejamos tomados com política e todas essas distrações e coisas acontecendo. Eu quero que você foque nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias, eles estão aqui. Você entende? Os últimos dias estão aqui e você está neles, quer você queira ou não. Mas quando você sabe o que a palavra diz, você quer estar neles. É um tempo empolgante para se estar vivo. E não devemos perder esse fogo, esse zelo, esse entusiasmo, esse ânimo pelas coisas de Deus, pelo plano e pela obra de Deus. Então vamos para a Bíblia e vamos falar um pouco sobre os últimos dias hoje. Primeiro vamos começar em 2 Timóteo 3, versículo 1. Eu quero trazer 2 ou 3 passagens aqui com algumas coisas que ele disse para observarmos nos últimos dias. 2 Timóteo 3, verso 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, veja a expressão, perigosos tempos sobrevirão. E você pode ter ouvido isso sendo dito em muitos lugares e de formas diferentes, que estamos vivendo tempos incertos. Bem, eu gosto de algo que a minha nora falou uma vez. Ela disse, sabe, a Bíblia não diz que nós estamos em tempos incertos. Não diz que são tempos incertos, diz que são tempos perigosos. E existe uma grande diferença, porque existe uma certeza sobre as coisas que nós vemos hoje. E você pode estar certo disso, que a palavra de Deus vai se cumprir. Então reconhecemos que nos últimos dias, tempos perigosos virão. 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons. Ei, você pode ver essas coisas acontecendo diariamente, você pode ver todo esse afeto antinatural, você pode ver a frouxidão,
na sociedade pode ver o fato de que a palavra das pessoas não vale nada, quebradores de aliança, de tréguas. Vemos tudo isso se desenrolando diante dos nossos olhos. Verso 4, traidores obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, destes, ele diz, destes, afasta-te. Então ele diz que devemos nos afastar dessas coisas, e tudo isso que ele lista, sabe, são sinais desses tempos perigosos. Agora de fato, eu não sei, me chama a atenção o versículo 5, acho que devemos prestar atenção nisso. Ele diz que haverá aqueles que terão forma de piedade, mas que negam o poder. E ele diz que destes devemos nos afastar. Agora, isso indica para mim que nestes dias o poder de Deus deve estar, pode estar e vai estar em demonstração. Obviamente, ele fala de uma aparência de piedade, mas que nega o poder. Então, contrastamos isso com uma piedade que abraça e reconhece o poder. Entende? Aqueles que dizem que não há poder nisso, é desses que você se afasta, e ao se afastar deles, você vai em direção ao poder de Deus. Glória a Deus, vamos ver outra passagem aqui. Mantenha em mente a expressão últimos dias. Vamos para 2 Pedro, capítulo 3, e começamos lendo aqui no versículo 1. Esta segunda carta, irmãos, agora lhes escrevo e procuro despertar com lembranças vossa mente esclarecida, para que se lembrem das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo disto primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme suas próprias cobiças. Certo, ele disse que escarnecedores, zombadores virão nos últimos dias, e eis o que eles vão estar dizendo. Onde está a promessa da vinda dele? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. Então vai ter gente que vai dizer, tudo isso é conto da carochinha. Eu ouvi a minha vida inteira que Jesus está voltando, ouvi minha vida inteira que esses são os últimos dias, e nada acontece, tudo permanece do mesmo jeito. Bem, você não precisa ser muito perceptivo para ver que nem tudo continua igual, e com as coisas se desenrolando de uma forma tão drástica, no reino natural do lado negativo, isso, por si só, é um indicador do que está acontecendo no lado espiritual. A diferença é que muitas coisas, no sentido negativo, estão bem na nossa cara, não podemos fugir delas, mas você tem que procurar e estar atento às coisas que Deus está fazendo e às promessas de Deus. Agora, o capítulo 3 de 2 Pedro está cheio de revelação científica. Eu amo esse capítulo, porque de fato as escrituras falam de oposição da ciência, falsamente assim chamada. Não há oposição, não há diferença entre a palavra de Deus e a ciência. Agora, o problema é que em muitos casos a ciência ainda não alcançou a palavra de Deus. Mas a ciência de forma alguma tornou a palavra de Deus obsoleta ou arcaica ou alegórica. Existem verdades científicas na palavra de Deus, e algumas estão bem aqui nesse capítulo. Verso 5, e nisto eles são voluntariamente enganados, que pela palavra de Deus os céus existam desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água e dentro da água, por onde o mundo que estava sendo transbordado com água pereceu. Mas os céus e a terra, que existem agora pela mesma palavra, são reservados para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E o 10 diz, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus desaparecerão com grande estrondo, e os elementos se derreterão pelo calor intenso, e a terra e as obras que nela existem serão queimadas. Certo, então ele está falando de coisas que a ciência hoje comenta, ele está falando do fim do universo natural como conhecemos. Então ele diz no verso 11, visto então que todas essas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas vocês devem ser em toda santa conversação e piedade, aguardando e apressando-se
para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo serão dissolvidos e os elementos se derreterão em calor fervente. Então ele nos diz que à medida que nos aproximamos dessas coisas, os sinais do tempo se revelando, ele diz que nós devemos estar esperando e apressando a vinda do Senhor. Agora, isso nos indica que nós podemos, de fato, acelerar a vinda do Senhor, apressando, acelerando, desejando e ajudando a acontecer, buscando isso. E o nosso trabalho é alcançar o mundo e pregar o Evangelho. Glória a Deus! Ao fazermos isso, então os desejos de Deus serão cumpridos para que todos os homens sejam salvos, quer dizer, o maior número possível seja salvo e cheguem ao conhecimento da verdade. Então a questão aqui é reconhecermos que estamos nos últimos dias, e ele disse que tempos perigosos viriam e que muitas coisas aconteceriam no mundo ao nosso redor, e as pessoas vão se comportar de maneira diferente, aparentemente, do que normalmente esperaríamos ou que estamos acostumados. Senão, por que ele avisaria? Quer dizer, se tudo fosse continuar como sempre foi, se tudo fosse permanecer igual, por que falar que nos últimos dias esses tempos perigosos viriam? Mas sabe, assim como você, e eu tenho certeza que você pode confirmar isso, eu já vi coisas na minha vida eu vi coisas nos últimos anos que se passaram, coisas que foram totalmente estranhas e coisas que as pessoas nem falavam sobre uma geração atrás, muito menos praticavam abertamente ou as explorava por razões políticas ou egoístas de qualquer forma. Mas a Bíblia diz que esses seriam sinais dos tempos ou dos últimos dias. Agora vamos ver outra passagem. Estamos aqui no final da Bíblia. Vamos para o livro de Judas. Um livro pequeno, um capítulo, mas que certamente tem muito a dizer sobre os dias em que vivemos. Vamos começar aqui no verso 17. Ele diz: Mas amados, lembrem-se das palavras que foram proferidas antes pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, e como lhes diziam que haveria escarnecedores nos últimos tempos, outra forma de dizer últimos dias, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, sendo estes os que separam a si mesmos, os sensuais que não têm o Espírito. Então ele nos diz que nos últimos dias haverá aqueles que vão zombar das coisas de Deus. Na verdade, todo o livro de Judas é uma ótima leitura, é cheio de revelação e cheio de indicações sobre os dias em que vivemos. E é um aviso para a igreja: não deixe essas coisas entrarem na igreja. Veja, cada local, cada lugar, cada grupo de pessoas, cada cidade ou até mesmo cada igreja tem o seu próprio espírito, sua própria personalidade, sua própria cultura. E a Bíblia nos diz para cuidarmos que nenhuma outra cultura ou espírito de fora entre na igreja. Pelo contrário, que a influência da igreja seja a do Espírito Santo. Mas estes que se separam, estes que zombam, estes que desprezam. A propósito, é a mesma palavra que encontramos em 2 Pedro capítulo 3, escarnecedores, zombadores, é a mesma palavra, pessoas zombando, caçoando e menosprezando as verdades da palavra de Deus. Bem, ele nos diz para nos afastarmos disso. E para onde nos voltamos? Nós nos voltamos para o poder de Deus. Essas são as boas novas. Bem, se só pararmos para falar de tudo que é ruim que está acontecendo, isso não é muito edificante, não é muito animador. Certamente é instrutivo, informativo, mas não necessariamente nos faz sentir melhor. Mas quando olhamos para o que a palavra diz, para o que Deus está fazendo no fim dos tempos, é daí que vem o nosso encorajamento. Vamos começar com o livro de Atos, capítulo 2. No capítulo 2 de Atos, a igreja antiga nasceu. No dia de Pentecostes, o Espírito de Deus foi derramado e Pedro se levanta e se torna o porta-voz da igreja, da primeira igreja, daquela igreja nascente, e isso é parte da mensagem que ele prega. Vamos começar a ler aqui no verso 16. Ele diz, Pedro, ele referencia o livro de Joel, capítulo 2, na sua mensagem, ele está citando de lá, e ele diz: Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, certo? Então aqui está a operação de Deus nos últimos dias. Temos visto o que os homens estão fazendo nos últimos dias. Agora note o que ele nos diz aqui, que Deus irá fazer. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
e os seus filhos e suas filhas profetizarão. E os seus jovens terão visões, e os seus velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito, e eles profetizarão. Agora ouça isso. E eu mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Certo, agora preste atenção, o que estamos vendo, o que vimos, especialmente nesses últimos anos, parece que, eu sempre fui um estudioso de física, de astronomia, eu sempre tive interesse nas coisas do universo, nessas coisas, e é igual a MC2, a teoria da teoria da relatividade especial de Einstein, onde ele nos traz esta fórmula que fala da dilatação do tempo e espaço estando inseparavelmente entrelaçados. Bem, nós acabamos de ler em 2 Pedro, quando ele diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia para o Senhor. Você sabia, e existe uma fórmula, você pode procurar isso no Google e vai encontrar. Quando se está viajando muito perto da velocidade da luz, se um astronauta conseguisse pegar uma espaçonave e viajar a 99,999% da velocidade da luz, então um dia, no tempo dele, seria o equivalente a cerca de 1000 anos aqui na Terra. Existe um lugar perto da velocidade da luz, onde isso literalmente se torna verdade? Agora, como Pedro sabia disso? Eles não sabiam nada sobre velocidade da luz, não sabiam nada sobre dilatação do tempo quando isso foi escrito, mas o Espírito Santo sim. Ele sabia e sabe, afinal foi o Espírito Santo quem criou tudo isso, e ele nos dá vislumbres aí. Agora, voltando ao livro de Atos, nós vemos sinais e maravilhas nos céus e na terra, a lua se convertendo em sangue. Quantas luas de sangue vimos? Só nos últimos anos? Quando eu crescia, eu não me lembro sequer de ouvir sobre luas de sangue, sabe? Era algo tão raro e tão obscuro que eu nunca ouvi falar sobre isso, e eu era bem interessado nessas coisas. Mas agora estamos vendo essas coisas acontecendo. Sinais no céu. Agora note, são sinais. Para que serve um sinal? Um sinal serve para te avisar que você está chegando perto ou a que distância você está de algo. Se você entra no carro e dirige para outra cidade e você vê uma placa que diz Atlanta, 80 quilômetros, bem, esse sinal te diz a que distância você está. Esses sinais nos céus, esses sinais na terra, nos dizem a que distância estamos da vinda do Senhor. Glória a Deus! Agora, vamos continuar lendo aqui. Eu quero pular e começar a ler no versículo 32. Ele tinha dito, de novo aqui no 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E mais uma vez, esse é o trabalho da igreja, alcançar o mundo, alcançar os perdidos. Verso 32, vamos recomeçar. Ele diz: a este Jesus Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Portanto, tendo sido exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vocês agora veem e ouvem, falando sobre o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, sobre falarem em outras línguas, sobre as pessoas os ouvirem, em muitos casos em sua própria língua. Deus estava operando ali. Ele diz: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha destra até eu fazer teus inimigos por estrado dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que Deus fez a este mesmo Jesus, a quem vocês crucificaram, tanto o Senhor como o Cristo. Agora, este versículo 34 diz: pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo diz, bem, isso é uma referência, você sabe, ao Salmo 110. Salmo 110, verso 1. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-se à minha direita até que eu faça dos teus inimigos estrado dos teus pés. Isso vale a pena repetir, já falamos sobre isso antes, mas é muito importante nesses últimos dias. E é o seguinte: o Salmo 110 é o versículo do Antigo Testamento mais citado em todo o Novo Testamento. Há mais referências no Novo Testamento
a esta passagem do que a qualquer outra encontrada, referenciada e citada no Novo Testamento. Jesus disse isso, Pedro disse isso, Paulo disse isso, todos fizeram referência a Salmo 110, verso 1. E a razão para isso é porque Deus quer que saibamos que nestes últimos dias Ele nos equipou, Ele nos preparou para governarmos e reinarmos em Cristo Jesus, para nos sentarmos neste lugar designado à direita do Pai, até que os inimigos sejam feitos estrado dos nossos pés. Ele não disse que nós faríamos isso aos inimigos, Ele nos disse para assentar-nos e deixá-lo fazer. Glória a Deus! Agora, essa é uma referência, é claro, à nossa posição legal em Cristo Jesus e à autoridade que temos no nome de Jesus. Devemos operar a partir deste lugar, e especialmente nestes últimos dias. Sabe, desde o dia de Pentecostes, o Espírito de Deus tem estado ativo, operante na humanidade e no mundo. E sempre houve um remanescente, sempre houve uma continuidade de crentes nascidos de novo, cheios do Espírito. E houve muitos avivamentos e moveres de Deus ao longo da história da igreja, mas muitos deles, se não a maioria deles, foram localizados, aconteceram aqui e ali, e o fluir do Espírito e a continuidade dos crentes que se apegaram ao miraculoso, a uma vida cheia do Espírito, eles tiveram o que precisavam para que isso continuasse, mas aqui está o meu ponto. No princípio do século XX, lá em 1907, houve um derramamento do Espírito de Deus em Los Angeles, Califórnia, conhecido como o Avivamento da Rua Azusa. E em magnitude ele só ficou atrás do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E foi o mesmo Espírito Santo e o mesmo tipo de derramamento, marcado por milagres e sinais e maravilhas, seguido, é claro, de falar em outras línguas. E então esse derramamento aconteceu no início do século XX, depois novamente na década de 40, no meio do século XX. Em 1948, Israel se tornou nação e no mesmo ano o avivamento de cura surgiu. E foi aí que muitos daqueles sobre quem lemos, é claro, alguns até conheceram pessoalmente o irmão Reagan, ele foi usado nesse avivamento de cura. Oral Roberts foi poderosamente usado também. Outros homens como William Branham, A.A. Allen e Jack Cole e tantos outros que eu nem vou listar. Eles trouxeram essa doutrina, essa verdade, esse poder da cura divina de volta ao corpo de Cristo. Houve um avivamento, um ressurgimento disso. Então, quando o avivamento de cura diminuiu no início dos anos 60, nós fomos direto para o avivamento carismático. E no avivamento carismático, no final dos anos 60 e nos anos 70, mais uma vez o Espírito de Deus foi derramado, dessa vez sobre todo tipo de igreja denominacional. E batistas, metodistas, presbiterianos, católicos romanos buscavam essa experiência carismática e foram saciados. E muitas denominações do Evangelho pleno cresceram e se tornaram mega igrejas como resultado desse derramar do Espírito, desse avivamento carismático. Então o avivamento carismático se encaixou perfeitamente no que chamamos avivamento de ensino. Alguns chamam de movimento da palavra da fé, mas é apenas um avivamento de ensino. É um ensino da palavra, a mesma palavra que Paulo ensinou, porque o próprio Paulo disse em Romanos capítulo 10, a palavra da fé que pregamos. Então, na minha vida, eu não vi o avivamento da Rua Azusa, não participei necessariamente do avivamento de cura, mas sim, eu estava por perto e eu me lembro, eu consigo me lembrar dos nomes, Oral Roberts, de ouvir falar dos seus encontros e sabe, o burburinho que havia sobre isso. Então, na minha vida, eu estive por perto e fui influenciado pelo avivamento de cura, pelo avivamento carismático, pelo avivamento de ensino. Então aqui estou eu e a propósito, esses avivamentos aconteceram no mundo todo. Eles não foram geograficamente isolados. Eles começaram em um certo lugar, mas se espalharam por todo o mundo. O avivamento de cura foi um fenômeno mundial. O avivamento carismático foi um fenômeno mundial. O avivamento de ensino foi um fenômeno mundial. Então, durante a minha vida,
E muitos de vocês têm a mesma experiência. Na minha vida, eu fiz parte ou fui influenciado ou coexisti, se preferir, com três dos maiores moveres de Deus na história da igreja. Glória a Deus! Alguns de vocês não são tão velhos, mas certamente se identificam com o fato de serem contemporâneos de dois deles, ou pelo menos um. E a questão é que, ao longo de quase 2000 anos da história da igreja, o fluir de Deus estava lá, mas não numa experiência mundial como vimos neste último século. E agora, esta geração, você e eu, fomos equipados por esses moveres de Deus. E esta geração está tão equipada, se não mais equipada, melhor equipada do que qualquer geração que já existiu desde o início da era da igreja. Então, meu ponto aqui é que, embora os últimos dias sejam... nos é dito que os últimos dias serão diferentes, que eles serão perigosos, que haverá muita coisa acontecendo e que, ao mesmo tempo, haverá muitos sinais e muitas maravilhas de Deus. Aqui está a nossa lição para hoje. Nós fomos equipados como nenhuma outra geração para um tempo como este. Nós somos a geração dos últimos dias e devemos estar esperando ver a glória de Deus no tempo da nossa vida antes de Jesus voltar, porque quando ele voltar, voltará para uma igreja sem mancha, sem mácula, uma igreja gloriosa, que sou eu e você. Deixa eu ler para você mais um versículo. Vamos para o livro de Tiago. Eu quero ler o capítulo 5 de Tiago. Nosso tempo está acabando, mas eu quero citar só isso antes de encerrarmos. Tiago, capítulo 5. E note o que ele diz aqui, se eu conseguir encontrar. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5, verso 1. Vão, pois, agora, vocês ricos, chorem por suas misérias que hão de vir sobre vocês. Suas riquezas estão corrompidas, suas vestes comidas por traça, o seu ouro e sua prata corroídos, e a ferrugem dará testemunho contra vocês, e comerá a sua carne como se fosse fogo. Vocês amontoaram tesouros para os últimos dias. Eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido por fraude clama. E os clamores daqueles que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor Sabaote. Vocês viveram em prazer sobre a terra e se deleitaram, nutriram seus corações como em dia de matança, condenaram e mataram o justo, e ele não resistiu a vocês. Sejam, pois, pacientes, irmãos, glória a Deus, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e o aguarda com longa paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sejam vocês também pacientes, fortaleçam seus corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Essa passagem nos diz que Deus está alertando os ricos deste mundo, aqueles que enriqueceram às custas dos outros, que fizeram isso nos últimos dias, e o povo de Deus terá acesso a essa riqueza nos últimos dias, porque à medida que a chuva temporã e serôdia é derramada e o evangelho se espalha, Deus vai movê-la das mãos daqueles que a possuíram, assim como fez com o Egito e Israel, quando eles saíram no seu caminho de saída do Egito. Eles despojaram os egípcios, e eu creio que haverá um paralelo disso no Novo Testamento, que quando começarmos este processo de transição, e eu estou falando de um curto espaço de tempo, haverá uma transferência de riqueza em muitos casos e de muitas maneiras, e Deus se mostrará forte a seu favor. Bem, nosso tempo acabou, eu já falei tanta coisa aqui, eu queria ter mais tempo, mas depois continuamos. Foi um prazer estar com você. É bom ter você aqui conosco. Tenha uma semana abençoada. Eu espero você no próximo vídeo. Toda semana estamos aqui compartilhando a palavra. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar uma mensagem para nós aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Eu sou Scott Webb, lembrando você que há poder na palavra de Deus.